Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos dar continuidade à nossa matéria de profetas maiores. Hoje vamos estar assim dando continuidade do profeta Ezequiel, ok? Na primeira aula nós falamos do contexto histórico a qual Ezequiel estava inserido. Na segunda aula falamos de algumas particularidades da primeira invasão babilônica, que ocorreu ali em 605 a 606. Falamos também da segunda invasão em 596, 10 anos depois. Destacamos que nesta segunda invasão Ezequiel é levado para a Babilônia. Logo entendemos que Ezequiel ele é um profeta do cativeiro. Nós falamos também nas segunda e terceira aula que depois de 4 anos que Ezequiel estava no cativeiro, Deus separa Ezequiel para ser profeta. E 6 anos depois, Ezequiel vai ter a triste notícia que a sua esposa falecera, provavelmente, segundo a matéria, no mesmo dia que Nabucodonosor viria, em 586, para destruir a cidade, destruir o templo, e a glória do Senhor foi embora. Glória essa que era representada pela Arona Brites ou Arona Codes, que era a Arca da Aliança. Ok? Então, na aula de hoje, vamos estar fazendo uma pesquisa minuciosa. É necessário nesta aula, ok? Os alunos prestarem bastante atenção para entender. Tenho observado que alguns alunos e algumas alunas nesta aula de Ezequiel teve algumas dificuldades. Por quê? Porque o livro de Ezequiel é um livro onde vamos ver visões proféticas. Nem todo livro será marcado por visões. Além de visões, teremos revelações direta e indireta de Deus para Ezequiel. Vamos ter parábolas e vamos ter ações simbólicas, ok? Ezequiel será usado no literal, ele será usado em acontecimentos literais, sendo que esse acontecimento aponta para profecias concernentes ao cativeiro. Então é necessário prestar bastante atenção neste livro, ok? Tanto no livro de Ezequiel, como também nas profecias de Daniel. Então vamos tratar, tá certo? Este primeiro capítulo, que trata da visão da glória de Deus, o início do ministério de Ezequiel é marcado por uma visão esta que ele vai ter estando ele entre os exilados no rio Quebar. Então perceba que ele tem uma visão espiritual da glória de Deus, mas ele está vivendo um momento literal. Precisa entender isso aqui. É como se ele estivesse na praia com outros exilados. Vou dar esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor. E de repente o céu se abrisse e ele visse visões de Deus. Ok? Então ele está literalmente entre os cativos, e ali Deus se revela a ele, e ele terá visões de Deus. E ele vai narrar de acordo com aquilo que ele entende. Aquilo que a gente vai aqui destacar também não pode ser pego, tá certo? No literal, a ferro e fogo, e estabelecer que Ezequiel disse que foi assim, não. Ezequiel deixa claro no texto o que ele entende acerca daquilo que ele vê, ok?
Então vamos lá. Capítulo 1, vamos fazer uma triagem, ok? Dentro deste capítulo, certo? E vamos fazer uma análise textual, versículo por versículo, para entendermos, tá certo? Então a nossa aula hoje será do capítulo 1, aonde Ezequiel é chamado e ele tem a visão da glória de Deus. É onde se inicia o ministério profético, tá certo? De forma mais abrangente, mais marcante. Então vamos lá. Ezequiel recebe uma visão da glória e da santidade de Deus. Ele destaca isto no último versículo do capítulo 1, que é o versículo de número 28. Então perceba aqui, você que está em casa, pega a tua Bíblia, tá certo? Vamos fazer uma análise textual, versículo por versículo. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz: Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu, primeira pessoa, ok? Primeira pessoa da conjugação verbal no singular. Eu, está falando dele. E eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Então, Ezequiel deixa claro que ele está vivendo um momento literal junto aos exilados em Babilônia. Eles estão ali próximo ao rio Quebar, mas ele diz, eu. Ele está falando dele na primeira pessoa. No singular, ele está dizendo que ele viu, os outros não viram. Ele estava ali com os outros, mas ele deixa claro que eu vi visões de Deus. Então, ele está ali no literal, mas Ezequiel destaca que de repente o céu se abre e ele, Ezequiel, na primeira pessoa, ele tem visões de Deus. Ele destaca isso no verso de número 1. As visões que Ezequiel teve eram visões de Deus, que eram fundamentais a fim de prepará-lo para a obra a que o Senhor iria chamá-lo. Então, o início do ministério do profeta Ezequiel é marcado por visões de Deus, ok? E ele declara no verso de número 3, aonde ele estava quando ele recebe esta visão. Ele diz que estava próximo ao rio Quebar. O que era o rio Quebar? O rio Quebar era um canal navegável, derivado assim do Eufrates, que estava acima da Babilônia e que desaguava, suas águas se derramavam ou desaguava, tá certo? No rio Tigre, ok? Então, o primeiro versículo deixa claro que Ezequiel está junto ao rio Quebar, ok? É um momento literal, é um momento coletivo entre os outros, e ele diz que o céu se abre e ele, Ezequiel, na primeira pessoa, tem visões de Deus, ok? Verso de número 5, se percebe que nestas visões de Deus, nessas visões da glória de Deus, Ezequiel, ele vai ver, ok? 4 seres, que ele chama de seres viventes. E Ezequiel destaca que esses seres são querubins. Só uma observação. Quando ele narra este capítulo 1 das visões de Deus, Ezequiel, ele descreve o que ele entende acerca do que ele viu, dentro da sua perspectiva, mas ele não declara no capítulo 1 do primeiro livro, que leva a sua autoria, que esses seres eram querubes, ou querubins, ou queruvins, aqueles que guardam a santidade de Deus. Não. Ele destaca, depois de outro episódio no capítulo de número 10, versículo 20,
que os seres que ele viu lá no capítulo 1 eram querubins. Ele consegue identificar depois que os seres que ele viu no capítulo 1, quando ele é chamado ao ministério profético, que eram de fato querubins. Ok? E Ezequiel começa a descrever a visão que ele tem. Ele diz que eles portavam-se, cada um deles, no meio de 4 lados, de um quadrilátero. Ele diz, suas asas estendiam, tocavam os ângulos desses quadriláteros. Então perceba que ele vê um ser que tinha 4 rostos. Na frente um rosto, do lado esquerdo um rosto, do lado direito um rosto e atrás outro rosto. Por que eu estou destacando isso? Porque eu achei engraçado que uma aluna nossa, ela entendeu que era um ser que tinha 4 cabeças. Eles não tinham 4 cabeças, tá certo? Era uma cabeça com 4 rostos. O texto deixa claro. Ele vê 4 seres viventes, 4, tendo o mesmo formato. 4 rostos. Eles não diz 4 cabeças, ele diz que ele tinha apenas 4 rostos. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Pastor, esta visão de Ezequiel do capítulo 1, onde ele vê esses 4 seres, o que é que esses 4 seres representam? O rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de homem, o rosto de águia, que representam? Então, esses seres viventes, ok? Aponta para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Como assim, pastor? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esta visão é uma visão profética que aponta para o ministério de Jesus, para a vinda de Cristo. Entendeu? Os 4 seres representam os evangelhos, 4 evangelistas que vão narrar a biografia de Jesus. Perceba que, por mais que Mateus, Marcos, Lucas e João tenham descrito a história de Cristo, nenhum deles conseguiu, tá certo, destacar ou descrever ou transcrever essa história de uma forma completa. Por quê? Porque basicamente 28 anos da vida de Jesus foi oculta. Como assim? Jesus aparece no nascimento dele, com 2 anos há aquele infanticídio. Jesus precisa fugir, pois os seus pais são avisados pelo Espírito Santo que Herodes quer matar a criança, e eles vão para o Egito, ok? Após esse acontecimento, a Bíblia ela vai descrever Jesus em cena novamente com 12 anos. Então, de 2 para 12, ficou oculto na história 10, ok? Jesus com 12 anos está no meio dos doutores, pregando a palavra entre eles. Perceba que dentro do contexto judaico, 12 anos era a maioridade para os judeus, certo? Ele já era responsável pelos seus atos diante de Deus e diante dos homens. Só que Jesus sai de cena novamente, a história não descreve o que acontece durante esse período. A tradição cristã vai dizer que quando ele tinha 17 anos, José, seu pai, morrera. Jesus, como filho mais velho, assume a carpintaria, provavelmente, e ele vai cuidar de sua mãe e dos seus irmãos mais novos. Okay? Então, quando Jesus aparece novamente na história, Jesus ele vai aparecer com 30 anos, onde vai começar agora o seu ministério público. Então, de 12 para 30, 18, ok? 18 com mais 10, que ficou oculto, 28 anos. Então,
por mais detalhista que esses evangelistas eles se esforçaram para ser, nenhum deles conseguiu descrever, de certa forma, a biografia de forma completa da pessoa do Senhor Jesus, ok? Pastor, eu ainda não entendi, ainda está difícil o entendimento. Deixa eu aqui descodificar para que os irmãos possam entender. Vejam só. O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é considerado o Evangelho do Reino, ok? Logo, o leão, ele é o rei da selva, ok? Além de ser o rei da selva, o leão, ele é símbolo da tribo de Judá, a tribo que Jesus viria, ok? A bandeira que representa a tribo de Judá é o leão. Jesus, ele é conhecido como o leão de Judá, o leão da tribo de Judá. Perceba que Mateus, ele escreve para os judeus. A primeira coisa que Mateus vai escrever em seu evangelho, que é representado pelo leão, é a genealogia. Só que é interessante que Mateus ele vai destacar a genealogia de Jesus, ok? Até Davi, porque o objetivo de Mateus era mostrar que ele era aquele que viria, o descendente de Davi. O Messias, Jesus Cristo, ok? O Hamashi é o Messias, o enviado. Então, ele escreve para os judeus. É por isso que ele vai descrever a genealogia em primeira mão, porque ele quer mostrar para os judeus que Jesus, de fato, ele é o descendente de Judá, o descendente legal de Davi. Ok? É isso que ele quer destacar. O segundo evangelho, o evangelho de Marcos, ele é representado pelo boi. O boi é um animal que serve. A característica do evangelho de Jesus no livro de Marcos é que Jesus é o homem servo. Jesus vai dar mais exemplos práticos, ok? Do que teórico neste evangelho. Marcos, ele vai escrever para um público. Marcos, ele vai escrever para os romanos. O terceiro evangelho, representado como rosto de homem, aponta para o evangelho de Lucas. Por diversas vezes Jesus, no evangelho de Lucas, ele é descrito como filho do homem. Perceba que, enquanto Mateus ele descreve a genealogia de Jesus até Davi, querendo enfatizar que Jesus era o herdeiro legal da casa de Davi, diferente Lucas, ele vai descrever no capítulo 3 a genealogia de Jesus até Adão. Por quê? Porque Lucas, ele descreve Jesus como o filho do homem, ele fala o Jesus humano, ele destaca a humanidade de Jesus. E ele quer passar para a nação que Jesus é o cumprimento da profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que quando o homem peca, Deus vai sentenciar o homem, a mulher e a serpente, mas Deus vai destacar, olha, da semente da mulher nascerá um varão que vai esmagar a cabeça da serpente. Então perceba que é por isso que Lucas, ele descreve a genealogia de Jesus até Adão, para mostrar que Jesus, de fato, ele era o descendente da mulher. O quarto evangelho, o evangelho de Ioannes, ou Yohanan, João, ok? Ele é representado pelo o ser vivente, pela águia, o quarto ser vivente é a águia, ok? Por quê? Porque a característica do evangelho de João é totalmente diferente da característica do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas.
O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados também de evangelhos sinópticos. A palavra sinópticos significa visão conjunta. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas vai descrever a biografia de Jesus e ambos vão apenas destacar de uma história para outra detalhes, mas a história praticamente é a mesma que é narrada pelos três, ok? E os fatos que acontecem com alguns detalhes que vai diferenciar. É por isso que a visão dos três é a mesma. É por isso que eles são chamados de evangelho sinópticos, que significa visão conjunta. Já o evangelho de João é totalmente diferente, porque ele não vai destacar o Cristo, descendente de Davi, ele não vai destacar o Cristo servo, ok? Ele não vai destacar o Cristo, filho do homem, mas ele vai destacar o Filho de Deus, o Cristo como Filho de Deus, ok? Ele vai descrever a biografia, mas na perspectiva divina, mostrando Jesus como Filho de Deus, ok? Então, esses 4 seres, com os seus respectivos rostos, aponta para os evangelhos e a biografia de Jesus, ok? Dando assim continuidade, ok? No verso de número 12, perceba, capítulo 1 de Ezequiel, pega a tua Bíblia, tá certo? Martim Lutero, ele diz que não existe teologia sem Bíblia, ok? Então, pega a tua Bíblia e vamos estar assim fazendo essa análise. Versículo de número 12, assim está escrito. Versículo de número 12. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse. O Espírito, eles iam e não se virava quando se movia. Então perceba aqui. Cada um andava conforme a direção do seu rosto. Eles não se viravam. Vou dar um exemplo. Se alguém quisesse andar para trás, eles não precisavam se virar. Então, na direção que o rosto de trás estava, ele caminhava. Se alguém quisesse andar para a direita, não precisava virar. Na direção que o rosto da direita estava, ele andava e assim sucessivamente. Ok? Só que esses querubins, eles são dirigidos, segundo o texto, pelo Espírito, que sem dúvida é uma referência ao Espírito de Deus. Então, eles eram movidos pelo Espírito. Perceba que 40 homens, aproximadamente, ele recebe o Theos Pneutos, o sopro de Deus, recebe ali a inspiração para escrever as Escrituras Sagradas. Então, esses evangelistas, da mesma forma, eles serão movidos pelo Espírito Santo, eles serão dirigidos pelo Espírito Santo para narrar os acontecimentos que serão descritos no futuro, ok? No verso de número, perceba aí, no verso de número 13, a gente não vai ler para ganharmos tempo, para a aula não ficar tão extensa, mas você vai acompanhando na tua Bíblia depois e analisando. No verso de número 13, Ezequiel começa a descrever que aparecem brasas, só que essas brasas que ele vê, elas são de fogo e são ardentes, ok? Essas brasas aí de fogo ardente apontam para a santidade de Deus, ok? Santidade de Deus pode ser descrita também como ouro e como fogo, ok? Como também o juízo. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15, Moisés ele terá uma visão no monte, onde ele vai ver uma sarça que ardia e esta sarça ela não se consumia, ok? Essa sarça aí que arde e não se consome, aponta também para a igreja,
A igreja que há séculos foi perseguida, mas que permanece indestrutível. É a sarça que queima, que arde no fogo, mas ela não pode ser consumida. Ah, pastor, mas hoje as coisas estão muito melhor. Está melhor no nosso país, por enquanto, que é um país laico que permite também, por enquanto, professarmos a nossa fé em liberdade. Onde a perseguição existe, mas não é de forma direta e sim indireta. Mas as perseguições nunca vão acabar. Se você estudar a história da igreja e fizer uma retrospectiva histórica, vai perceber que desde o ano 64 até o ano de 2024, sempre houve perseguição e as perseguições nunca pararam, nunca cessaram. Enquanto aqui ninguém está morrendo, mas em outros países pessoas estão morrendo por professar a fé em Cristo. E a perseguição aqui ela é de forma indireta, mas de certa forma assim ainda há perseguição. Então perceba, este fogo aí que se movimenta também simboliza, perceba isso aqui, a energia e o poder do Espírito Santo. Simboliza a energia e o poder do Espírito Santo. Poder este, o qual se manifesta sempre em oração e jamais descansa. Pois a Bíblia diz o seguinte, que o fogo deveria arder sobre o altar e este fogo ele não deveria ser apagado. Por quê? Porque o fogo do tabernáculo deveria ser alimentado pelo fogo do altar, o fogo de Deus. Então, fogo aí, também, no texto, aponta para a igreja. Simboliza a energia e o poder do Espírito Santo, o qual está sempre sendo manifesto através das orações e jamais descansa. Pode observar que por mais que algum crente deixe de orar, mas a igreja ela está sempre se mobilizando. Você nunca vai ver na história a igreja parar de orar completamente. Pessoas param de orar devido às tribulações, às angústias da vida, à tristeza às vezes. Mas sempre vai ter alguém orando, alguém se mobilizando, porque o fogo, ele é alimentado, ele continua ardendo sobre o altar e ele não vai se apagar. É por isso que Paulo ele fala de pais espirituais, filhos espirituais e pais e mães espirituais. Porque se a nossa vida em Cristo dependesse exclusivamente da nossa oração, estávamos perdidos, porque tem momentos na nossa vida que a gente não vai orar, de tristeza, de angústia, de problema, mas quando isso acontece, sempre tem alguém orando por você. É estas pessoas que Paulo chama de pais e mães espirituais, ok? Verso de número 16 ao verso de número 25. 25. A gente vai ler isso aqui, tá certo? Por quê? Porque há pessoas que estão pregando, dizendo que Ezequiel viu uma roda grande entrar dentro da roda pequena. A Bíblia não diz isso. Nem tampouco vamos defamar o profeta Ezequiel, porque também o profeta Ezequiel também não falou. Então preste bastante atenção, pega a tua Bíblia aí, tá certo? Você que está em casa, você que vai ter acesso a essa aula está sendo gravada para os alunos online, mas também os alunos do curso presencial que perderam aula terão acesso, assim, a esta aula, tá certo? Então preste bastante atenção, ok? No texto, nos versículos do texto, ok? Então vamos lá. Verso de número 16, assim está escrito. Ele diz, Ezequiel, esta era a aparência das rodas e a sua estrutura reluziam
como berilo. Reluzia, ele está falando no plural, todas elas. Reluzia como berilo. As 4 tinham uma aparência semelhante, todas as 4 tinham a mesma aparência. Não tinha uma maior, não tinha uma menor. Todas as 4 tinham o mesmo formato, todas as 4 tinham a mesma aparência, todas as 4 tinham o mesmo tamanho. Aí Ezequiel descreve, cada roda parecia estar entrosada na outra, quando seguiam nas 4 direções os 4 rostos, e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor dele. Então, perceba aqui, veja só isso aqui. Ezequiel tem uma visão, e Ezequiel descreve nesta visão que as rodas tinham o mesmo formato, tinham a mesma cor, tinham o mesmo tamanho, tinham a mesma estrutura, tinha a mesma cor. E Ezequiel diz que elas estavam viradas para os 4 lados, em cada rosto. E Ezequiel, ele não diz que tinha uma roda grande dentro da pequena, não. Ele diz que, na visão ele descreve, é como se estivesse, é como ele entende, é como se estivesse uma roda dentro de outra roda. É a visão que ele está tendo. Mas não tem como uma roda do mesmo tamanho, ok, entrar dentro de uma roda do mesmo tamanho. Quem tem carro sabe que o pneu ele é maior do que a jante. Se a jante tiver o mesmo formato e o mesmo tamanho do pneu, não tem como essa janta entrar dentro do pneu. Então, não tem como algo maior estar dentro de algo menor. Só que na visão ele descreve que as 4 rodas têm a mesma aparência, a mesma cor, o mesmo formato, o mesmo tamanho. Só que quando ele tem a visão, ele diz que é como se estivesse, ele não afirma. Ele descreve de como estivesse uma roda dentro de outra roda. E em volta delas tinha vários olhos. É isso que Ezequiel ele está, de certa forma, descrevendo. Vou dar um exemplo aqui. Mas, pastor, tem como a gente ter esta impressão? Tem. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já foi em circo ou já assistiu alguns vídeos de circo? Certa feita eu assisti um vídeo, depois os irmãos botam ali no canal do YouTube para vocês verem isso aí. No circo, aquele número dos motoqueiros no Globo da Morte. Os caras entram dentro de um globo de ferro, que é descrito, tá certo, no número lá, como o Globo da Morte. É assim que ele descreve. Então, nesse Globo da Morte lá, as pessoas entram com motocicletas e eles começam a acelerar aquelas motocicletas e ficam um atrás do outro bem rápido, com a velocidade terrível. Mas você, quando olha aqueles números, você consegue ver uma moto passando por dentro de outra moto em alta velocidade. Mas é como você consegue enxergar. Mas não quer dizer que uma está entrando entre a outra. Elas estão correndo em círculos, mas de acordo com o globo ali, passa uma visão que elas estão dentro da outra. Então Ezequiel descreve isso aí. Que ele não diz que a roda grande está dentro da pequena. Não é isso que ele diz, em nenhum momento do texto. Ele diz que a roda tem o mesmo tamanho, a mesma aparência, o mesmo formato, a mesma cor, mas é como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Ok? Só destacando isso aí, para a gente depois não estar passando, que Ezequiel disse que tinha uma roda grande que passava por dentro da pequena. Ezequiel não falou isso não. Ok? Ezequiel vê uma espécie de carro-trono em movimento constante. Deus, ele é manifesto no trono móvel, que nunca para. Isso indica que o céu está em movimento. Mas, pastor, tanta coisa ruim acontecendo, parece que o céu está de bronze. As pessoas dizem, o céu está de bronze, o céu está travado, Deus parece que não está vendo. O céu está em constante movimento. Ezequiel vê aí um trono móvel.
Ele tem a visão da glória de Deus e ele vê Deus em um trono móvel que está em constante movimento e que nunca para e que vai para onde o Espírito ordena. É isso que Ezequiel descreve na visão. A linguagem figurada simboliza a sabedoria de Deus sobre todas as coisas, como também a sua presença manifesta a sabedoria, mas a sua presença em todas as coisas e sua presença em todas as esferas da criação. Então Deus, ele não perdeu o controle de nada. Deus é o criador de tudo e Deus, ele é o sustentador de todas as coisas. Ok? Verso de número 26, tá certo? A gente vai acabar a aula desta semana explicando ponto a ponto esta visão para os irmãos, tá certo? Será a nossa aula de hoje. Verso de número 26, eu não vou ler, vocês vão ler em casa, versículo por versículo. Ezequiel vê Deus, presta atenção, sentado num trono. Só que a semelhança deste Deus que Ezequiel vê, sentado no trono, é a semelhança de um homem. Aí eu pergunto, esta visão aponta para o Deus Pai ou para a manifestação de Deus na pessoa de Jesus? Eu pergunto e eu mesmo respondo. Se ele vê Deus sentado no trono, na semelhança do homem, esta visão de Ezequiel aponta para Cristo, que na plenitude do tempo será manifesto na forma humana, mediante Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus não tem corpo. João, no capítulo 4, versículo de número 24, diz que Deus é Espírito. E o Deus que Ezequiel descreve aqui, ele tem a semelhança do homem. Então, Deus, ele irá se manifestar na pessoa de Jesus. João, capítulo 1, versículo 14, deixa claro. E o verbo se fez carne. Ele não era carne, ele era Espírito, mas ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ok? Então a visão que ele tem de Deus no trono aponta para Jesus. Verso de número 28, ele vê novamente o aparecimento da glória de Deus a Ezequiel. Indicava que ele já saíra do templo de Jerusalém e que agora estava sentado, manifestando-se aos exilados. Ezequiel profetizou posteriormente que a glória de Deus voltaria a Canaã e a Jerusalém, ali no capítulo de número 43. Ok? Então, os irmãos, assistam o vídeo, ok? Analise de forma minuciosa, versículo por versículo. Se tiver alguma dúvida, os irmãos entrem em contato, que a gente vai tirando as dúvidas dos irmãos. Os irmãos evitem faltar em aulas, principalmente os irmãos que são do presencial, porque esta matéria requer muito cuidado, requer muita atenção. Amém? Deus abençoe os irmãos e até assim a próxima aula.